vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, o Eduardo Quirino vai colocar um mapa aqui no ar, e aí quem estiver acompanhando pela rádio também vai poder ver pela sua explicação, que fala a respeito da Covid-19 as estruturas territoriais brasileiras, detalhando aí os eixos de difusão da doença aqui no país. Wagner, como que você explica aí esse mapa? Veja, esse mapa é um resultado de um grupo de pesquisa muito importante de geografia para a saúde no Brasil, que tem aí, nesse caso, envolvido a Universidade Estadual de Maringá, na Unesp, né, de Presidente Prudente, a Federal do Espírito Santo, Instituto Adolfo Lutz, ou seja, um pool de pesquisadores que há muito tempo se debruçam sobre essa questão. Destacaria o professor Raul Guimarães, enfim, com umas grandes lideranças desse conjunto de colegas aí. E nós temos, então, mapeado aí, Glauco, as estruturas de penetração da Covid. Então, eles localizaram aí os principais aeroportos, estão aí bem mapeados aí, né? Pegando, evidentemente, não só São Paulo, mas, enfim, Brasília, Cuiabá, que acaba tendo uma polarização importante também, as capitais no norte, Manaus, né? Mesmo Belém. E depois identificaram também os eixos de penetração rodoviária, pegando aí Belém-Brasília, a BR-364, já na direção oeste, né, norte e oeste também, e definiram que está tracejado em preto, mas ao norte uma porção voltada, digamos, ao transporte hidroviário, né, que seria então outro tipo de vetor lá no norte do país. Além disso, o que eles agregam de informação muito importante? As terras indígenas estão destacadas em verde, e também as áreas que estão destacadas em colunas mais claras, né, de urbanização com pouca infraestrutura, onde também existe a concentração de habitação subnormal, que são favelas, cortiços, enfim. Então, acabam sendo, na verdade, os eixos de maior frequência, né? E, ao final, chegam, então, a esse tipo de possibilidade de contagem e de dispersão, com duas legendas, uma área de maior concentração, pegando o sul, sudeste, né, e os eixos das rodovias, e uma área de dispersão com uma projeção reticular, que é o que acaba já ocorrendo também. A gente consegue observar já claramente a tendência de interiorização da doença no Brasil, né? Então, de fato, é um documento muito importante, porque associa as condições geográficas do território brasileiro às possibilidades de expansão da doença. Isso permitiria, evidentemente, tomar ações de precaução, né? Essa infraestrutura que eles cartografam aqui já era conhecida, evidentemente, né? A pergunta é por que não se usa um instrumento dessa importância para já preparar esses polos todos, né? Por exemplo, as cidades que têm aeroportos, por exemplo, os eixos ao longo das rodovias, e no caso da região norte, né, todo o eixo a partir do transporte hidroviário, para receber a presença do vírus e, evidentemente, a partir daí, tomar ações de políticas públicas com infraestrutura de saúde e evitar que, quando chegue o vírus, ele se propague para além, enfim, dos primeiros casos, né? Isso tudo não foi feito, então agora nós estamos, na verdade, enfrentando, lamentavelmente, ainda eu diria, né, não há nenhuma possibilidade de afirmar que já chegamos no pico da curva, e a gente, infelizmente, já começa a ver medidas de flexibilização, inclusive no município de São Paulo, hoje já com a volta do comércio, amanhã shopping centers, etc., sem muitos critérios científicos que levariam, né, a tomada de decisão com base no que a ciência preconiza, como, por exemplo, esse documento que os colegas produziram. E eu acredito que é muito importante difundir esse tipo de estudo nesse momento de tanta confusão, inclusive envolvendo a geografia, né? Algumas lideranças do governo demonstrando falta de conhecimento de geografia de ensino fundamental, né? Isso mostra um pouco quem está gerindo, quem está cuidando da saúde no Brasil hoje, infelizmente, eu diria. Falo isso com tristeza, viu, Glauco? Não falo com alegria, não. Acho que a sua referência é a fala do ministro interino da Saúde, falando ali do inverno no norte e nordeste, já que são próximos do hemisfério norte, então teriam condições semelhantes, o que a gente sabe que é um absurdo, Wagner. Isso, do meu ponto de vista, mostra a importância do ensino de geografia, né? E quanto a gente deve, na verdade, insistir na relevância de estudar as condições climáticas do Nordeste, do Norte do país. Nós estamos falando, no caso do Norte, de um clima equatorial, com chuvas frequentes ao longo do ano. No caso do semiárido, períodos de escassez mais prolongados. Tivemos recentemente uma seca que chegou até 7 anos. Não há nada similar ao que ocorre. Se ele está se referindo, no caso, ao Hemisfério Norte, com
enfim, Europa, Estados Unidos da América, não há nada similar. Então, de fato, é um desconhecimento absurdo e que, do meu ponto de vista, mostra a importância da geografia, né? Para nós, professores de geografia, é um importante momento, triste, né? Mas que mostra, olha, viu como é importante a geografia, para você não estar fazendo análise que realmente mostram incoerências, inconsistências. Alguns órgãos de imprensa queriam que eu repercutisse isso outro, falaram, é tão primário, vou repercutir o desconhecimento de um assunto que está no 7º ano de ensino fundamental, é realmente muito triste, né? Mas, enfim, quem sabe ele pode conversar com a filha dele, ela possa dar algumas informações sobre as condições do Brasil real, né? Inclusive do ponto de vista da dinâmica atmosférica, que é muito peculiar, especialmente no caso do semiárido, né? Agora, Wagner, vendo o mapa, né, a gente sabe que o início da difusão da doença aqui no Brasil se deu por aeroportos, né, pessoas vindas do exterior Exato. e também fazendo o deslocamento interno aqui. Muitos estados, inclusive, acabaram tendo a doença por conta de pessoas que viajaram de São Paulo para, por exemplo, para o Acre ou para o Amazonas, pessoas também do Rio de Janeiro, sempre vindas do exterior. Mas a interiorização ela se dá principalmente pelo sistema rodoviário, que é o que predomina no Brasil. E aí, Wagner, eu estava lembrando que há quase 2 meses você apresentou um trabalho aqui para a gente também, falando justamente dessa difusão no estado de São Paulo, né? Por meio principalmente do sistema rodoviário, como as grandes cidades iam ali tendo essa possibilidade de ampliar o fluxo da doença para cidades médias e pequenas. E o Plano São Paulo, né, ele leva em consideração ali zonas distintas, onde se pode abrir mais ou menos ali, pode se flexibilizar mais ou menos o isolamento social com a abertura de comércio e determinados tipos de comércio, mas as condições que estão ali são números da doença, são a disponibilidade de leitos na região, né, que é abarcada por aquela zona, mas eu não vi qualquer tipo de consideração, por exemplo, em relação a esse mapa, que mostra que mesmo com uma zona, né, estando ali numa condição, daqui a pouco ela pode estar em outra, muito pior. E não tomar as medidas preventivas, indo justamente no sentido contrário da flexibilização, pode piorar, pode fazer com que as duas ali fiquem na zona vermelha, né, como classifica o governo do estado. Quer dizer, é importante mesmo levar a cartografia e esses estudos em consideração na hora de fazer um plano desses, né, Wagner? Ah, sem dúvida, Glauco. Veja, esse trabalho que você faz referência é justamente do radar Covid-19, que o Raul Guimarães lidera na Unesp, lá de Presidente Prudente, com outros colegas da Unesp também, inclusive envolvendo epidemiologistas, né? E só esse documento que você faz referência ali mostra o quanto eles acertaram, né? Há 2 meses atrás, como você dizia, mostrando os eixos de propagação no estado de São Paulo. E, infelizmente, nós estamos assistindo no estado de São Paulo e também no município, lamentavelmente, o Bruno Covas até conseguia ter uma posição um pouquinho diferente, mas ele não conseguiu mais ceder, está cedendo às pressões políticas, uma situação onde você tem que ponderar 3 aspectos fundamentalmente, né? O primeiro, estamos já no decréscimo dos casos, novos casos? Tudo indica que infelizmente não. Segundo aspecto, qual é a capacidade de transmissão? E isso quanto mais perto de há uma estatística aí que não é o caso de ficar explicando muito agora, mas nós ainda não chegamos nesse número, nós estamos em números elevados ainda. Então, cada indivíduo está transmitindo para 2, 3, 4 pessoas, o que é de fato ainda muito grande o número. E o terceiro, a própria infraestrutura de saúde. Nós estamos aí com indicadores mostrando que em algumas situações 80%, 90% dos leitos ocupados, o que é muito preocupante. Só para dar um dado que a literatura está mostrando, né? Na China começou a pensar em flexibilização quando chegou a 0,8% o tal índice de transmissão. Na Alemanha chegou a 0,8%, né? Na China 0,3%, na Alemanha 0,8%, enfim. Nós estamos muito longe desses números e estão voltando com atividade presencial, com atividade de contato social. Isso certamente pode gerar um novo pico da pandemia. Aliás, eu diria sobrecarregar o pico, não dá nem para falar que estamos no pico, e diante disso, infelizmente, a recomendação apesar dessa flexibilização, fique em casa, né? Se você saia dentro do limite que você for necessário, a gente sabe que em algumas situações é preciso, mas se for sair também com todos os cuidados. Tem muita gente achando que a máscara está resolvendo o problema. Não, a máscara é um instrumento importante, mas ela não é suficiente, né? Então, todos os hábitos de higiene, etc., álcool em gel, lavar as mãos, etc., tudo isso é fundamental. Agora, do meu ponto de vista, a pressão política está prevalecendo e, infelizmente, nós estamos vendo uma abertura precoce, tanto no estado de São Paulo quanto, infelizmente, no município, que são ainda, né, os grandes polos da presença da doença no Brasil, infelizmente.
Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até semana que vem. Até semana agora. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.